Olá, neste episódio do Crônicas Africanas irei compartilhar uma experiência pessoal de superação que colocou à prova os meus limites físicos e, por que não, mentais. Visitei a província da Zambésia com a missão de escalar o Monte Mabu, um autêntico espetáculo da mãe natureza, localizado no distrito de Lugela, separado a mais de 200 quilômetros da cidade de Quilimane. Aperta o cinto e viaja comigo a um destino incrivelmente belo e que vale a pena conhecer. São 9 horas da manhã. É o momento exato que chegamos o mais próximo do cimo do Monte Mabu. Estamos a poucos metros de cumprir a missão. O que estava distante, à vista do nosso horizonte, agora podíamos tocar e sentir. É uma sensação surreal de dar arrepios. E não é para menos. Estamos literalmente nas nuvens, a 1700 metros de altitude. Lá bem no topo da montanha, refrescamos na neblina e sentimos a brisa leve e suave batendo no rosto. Dá para imaginar? É uma experiência única, foi um desafio enorme e posso dizer que o cansaço passou-me de forma despercebida, porque o interesse em escalar o monte, essa experiência toda, estava a precisar. Nunca antes tinha escalado um monte, então foi um desafio que veio mesmo no momento certo. É a primeira vez que eu subo ao Monte Mabo, sempre estive na base, já subi até os 400, 500 metros, mas esta é a primeira vez que venho até ao topo da montanha. É um desafio muito grande, por causa das condições do relevo, mas eu encorajo a toda a gente a vir para aqui, apesar do desafio, do sacrifício, esse sacrifício vale a pena. Mas essa é a parte final, a derradeira etapa de uma longa e dura jornada. Mas como chegamos lá? Essa é a verdadeira história. A aventura começa na estrada de terra batida, com muitas subidas e descidas. Percorremos 58 quilômetros de Mucuba até o centro de pesquisas do Monte Mabu, em Libwe, povoado do distrito de Lugela, onde já estava em prontidão uma equipa de técnicos e guias que também escalaria a montanha. A viagem durou aproximadamente 5 horas. A conversa à volta da fogueira acontece com os líderes tradicionais. Basicamente, contam-nos histórias muito curiosas sobre o monte e explicam as regras que os visitantes devem seguir durante uma expedição. Partimos no dia seguinte, pelas 8 horas da manhã, depois de um pequeno almoço e de uma oração. Estamos todos entusiasmados. Na frente seguem os líderes tradicionais e o senhor Zeferino, guia com 70 anos de idade. Inacreditável, não é? E é justamente ele e o segundo guia, Ernesto, que nos abrem o caminho coberto de vegetação que nunca mais acaba, ao mesmo tempo que nos revelam algumas histórias de cada uma das expedições de que tomaram parte ao longo dos últimos anos. Chegamos ao primeiro acampamento. Estamos no meio da floresta, depois de quase 2 horas de caminhada. Eu sou guia, então o trabalho de guia sempre é um pesteiro, não é? Então, em qualquer turista que vê, sempre nos acompanha para na floresta. Então, se precisa do topo, mesma coisa também, porque aqui tem dois acampamentos. O primeiro acampamento é este lugar que nós estamos, e tem o segundo acampamento. Depois do segundo acampamento, vão diretamente ao topo.
aqui, como estamos com os líderes, então neste momento eles vão fazer as cerimônias, que é a porta ao sagrado e venerado Monte Mabo. A visita ao local, seja para fins de caça, de turismo ou para qualquer outra finalidade, deve ser precedida por realização obrigatória de rituais. Estas cerimônias mágico-religiosas são orientadas pelos líderes comunitários e chefes dos povoados, em particular os régulos. Rezam os mitos que o Monte Mabo e a sua extensa floresta são protegidos pelos anões, que vivem na caverna e que a sua visita sem consultar as autoridades tradicionais pode ser fatal. Outra narrativa contada pelas fontes é que só é permitido comer apenas uma fruta das várias opções que o visitante pode encontrar dentro da floresta. E mais, nunca, mas nunca mesmo deve contar a alguém o que lá viu e julgou sobrenatural, nem mesmo seu parceiro na expedição, sob o risco de desaparecer para sempre ou se transformar em uma árvore. Mito ou verdade? O melhor é não pagar para ver. Os mitos normalmente funcionam como ferramentas de gestão do conhecimento local. As comunidades usam os mitos como forma de persuadir as pessoas a conservar, de persuadir as pessoas a manter o status de uma determinada área, a respeitar a natureza, mas também o mito serve para que as gerações, ao longo dos anos, essas gerações aprendam a importância de preservar os recursos naturais que existem à sua volta. Com vista a proteger o lugar, está a ser implementado um projeto de criação de uma área de conservação comunitária da floresta do Monte Mabo e da sua biodiversidade, liderado por um consórcio formado por 3 organizações pró-ambientais, incluindo o Fundo Mundial do Ambiente. É importante proteger o Monte Mabo porque desde as primeiras expedições que já se fizeram aqui, foram registadas, identificadas e registadas espécies endémicas, inclusive espécies novas para a ciência, e também algumas espécies da lista vermelha do IUCN. Para além dessas espécies todas que foram aqui identificadas e registadas, de todas as classes ou grupos taxonômicos, quer de plantas, quer de animais, diferentes tipos de animais, também esta floresta do Mabo é a maior em termos de extensão contínua, a maior floresta deste tipo na África Austral. Então é preciso preservar este ecossistema, as espécies deste ecossistema e preservar também a biodiversidade como um todo. Depois de se cumprir com o ritual, repousamos cerca de meia hora antes de seguir a viagem, que para os líderes terminava ali, no primeiro acampamento. Faltavam-nos mais 3 a 4 horas de caminhada até o segundo acampamento, onde pernoitaríamos. Entre descidas e subidas em terrenos rochosos e escorregadios, o apoio em pequenos ramos das árvores para não beijar o chão já não eram mais suficiente, por um lado. E por outro, as minhas sapatilhas faziam oposição ao esforço que era empreendido. Se decidir escalar o Mabo, assegure-se de levar botas e equipamento adequado. Então, precisei urgentemente de uma terceira perna que foi prontamente improvisada pelo nosso guia, o mais experiente e resiliente do grupo. E não é que ajudou mesmo a superar as inclinações acentuadas?
Aqui, no meio da floresta, a tranquilidade é absoluta. O único barulho é das águas descendo das cascatas. Mas que espetáculo da mãe natureza! Ao longo dessa jornada, não foram raras as vezes que o cansaço testou a nossa capacidade e a nossa resiliência. Mas desistir deixou de ser uma opção desde o momento que demos o primeiro passo. Depois de uma subida longa e desgastante, veio então o segundo momento para puxarmos o ar e secarmos o nosso corpo todo molhado de suor. A pausa também serviu para ingerir qualquer alimento que fosse, para enfrentarmos o caminho que restava até o segundo acampamento. Depois de umas 4 horas de caminhada, chegamos ao segundo acampamento, já lá para o final da tarde. Apesar de não estar no topo da montanha, o sentimento era de missão cumprida, pois faltavam cerca de 400 metros até a meta, o que aumentou o entusiasmo de todos. Mas por questões de segurança, acampamos e decidimos partir no dia seguinte. Estamos no segundo acampamento antes de chegar ao topo do Monte Mabu. Estamos a cerca de 1.300 metros de altitude. Faltam apenas 400 metros para chegar ao destino. De referir que neste local onde nos encontramos serviu de campo de refúgio na Guerra dos 16 anos. Este lugar abrigou cerca de 16 famílias de 4 comunidades ao longo do Monte Mabu. O nosso trilho é feito agora pela beira de um precipício vertical que nos põe em sentido e leva a nossa mão ao queixo. O caminho é mais uma vez feito à força de braços e, claro, da minha bengala também. O oxigênio começa a ser mais rarefeito, o que aumenta exponencialmente o cansaço. O ritmo naturalmente quebra um pouco, não só por esse facto, mas também porque a subida é cada vez mais elevada. Ao fim de mais de 1h30 superar um cume após outro sem pausas, nossos pés estavam finalmente por cima do tão respeitado Monte Mabu. Estamos a mais de 1.700 metros de altitude. Estamos no cimo do Monte Mabu. Trata-se do terceiro maior pico do país, depois do Monte Binga e Monte Namul. Foram necessárias mais de 7 horas de caminhada para chegar aqui no topo da montanha. Cá do alto, a visão é simplesmente de cortar a respiração. Não o sei explicar, mas garanto que a espiritualidade deste local é sentida na pele. Há qualquer coisa aqui de místico, onde nos sentimos tão pequenos. Agora sim, missão cumprida e sem baixas, não podíamos estar mais orgulhosos. Pela paisagem e a biodiversidade que a gente tem nessa floresta do Monte Mabu, convidaria todo mundo que tivesse interesse em conhecer a biodiversidade do Monte Mabu, pudesse vir para poder ver, que prontos, para poder chegar aqui até ao pico é um desafio, mas é interessante ter que chegar aqui para poder ver as maravilhas que o Monte Mabu tem. Eu estou bastante orgulhoso porque, acima de ser o mais novo, isso acarreta-me uma experiência, acarreta-me um histórico,
para eu poder passar essa experiência para as pessoas, incentivar as pessoas a visitarem o Monte Mabo. Já viu o que está aqui, então deve mesmo avançar com essa informação para que alguns turismo então chegar e visitar também. Sabíamos que faltava ainda enfrentar o caminho de volta à base, mas ninguém se importava. Aquele esforço que nos fez chegar ali, no topo do Monte Mabo, onde poucos conseguiram até então, valeu a pena. Muito poucos turistas já vieram, grande parte dos estrangeiros que visitam o Monte Mabo são cientistas que vêm pesquisar, que vêm identificar espécies das diferentes especialidades. Há uns florestais, há uns de répteis, há uns de roedores, há uns de insetos. Então há vários pesquisadores nessas áreas. Mas só de referir também que provavelmente muito mais virão, porque só 20% desta floresta foi até agora explorada cientificamente. Então, provavelmente há muito mais espécies que poderemos encontrar no resto dos 80%.